Olá, muito boa noite, seja bem-vindo à Atualidades Pampa. Hoje, segunda-feira, 8 de abril de 2019. Depois de um final de semana inteiro longe de vocês, nós já estávamos com saudades e nós temos muitas, mas muitas notícias atualizando o que aconteceu no final de semana e também nesta segunda-feira. Sendo assim, nós entramos no ar com os seguintes destaques. Olha, essa água que eu estou tomando aqui pode faltar. Sabe por quê? Os projetos de implantação no Nordeste começam a sofrer solução de continuidade. O motivo é que o dinheiro vai para um lugar e a obra vai para outro. Eu já explico por quê. 100 dias do governo Bolsonaro. De cada 10 crianças que entram no ensino fundamental, apenas 5 concluem o ensino médio. Fim da novela no MEC? Será? Os estaduais do futebol no Brasil tiveram a grande estrela, seu grande protagonista, o VAR. Exército em Guadalupe, Rio de Janeiro, mata um pai de família. Que problema. Que problema, que notícia horrorosa Terrível, no final de terrível. semana. Quero começar com a notícia, com a manchete da Ana, que realmente foi assunto de hoje. Aliás, é a crônica da morte anunciada, como disse Hamilton Mourão, nosso vice-presidente da República, se referindo então à saída de Ricardo Vélez. Exatamente, Carla. O Mourão, até que está nos Estados Unidos, participando da Brazilian Conference, já se manifestou sobre a escolha de Abraham Weintraub, que é então o novo ministro da Educação, vai ser o responsável pela pasta, depois de uma série de complicações e problemas que o Ricardo Vélez não conseguiu ajeitar, porque nos seus 3 primeiros meses no MEC, ele não conseguiu definir planos e uma estratégia óbvia para a educação, e até aí tivemos o problema na questão do Enem, que a gráfica entrou em falência, quem vai imprimir, as inscrições já abriram, as provas devem ser impressas e até mesmo a revisão dessas questões, quais iriam para a prova, ele queria que as pessoas revisassem, também publicou aquela coisa de que as pessoas tinham, né, nas escolas, que por falar o hino, gravar, então todos esses problemas e esses erros, eles acabaram então com a saída do Vélez do Ministério da Educação e agora Abraham Weintraub. A Roberta estávamos comentando mais cedo sobre a maneira correta de pronunciar, porque ele é judeu, né, Roberta? É verdade, é verdade. E só para dar assim a explicação do nome do ministro, porque teve muita gente que passou muito mal durante o dia tentando falar e não conseguiu falar exatamente como se pronuncia o nome do ministro. É Abraham Weintraub. Não, o importante também dele, né? E ele gosta de ser chamado como Abraão. Então, também é uma forma delicada de se referir ao novo ministro e mais da fácil Educação. Também, Deixa eu só perguntar, sim, Ana, tu concluir esse ou não? E só pra gente trazer as informações de que ele já tinha participado, ele era o segundo, ele é o secretário executivo de Onyx Lorenzoni na pasta, o mais importante, né, diretamente a respeito do Onyx. Então ele vai pro Ministério da Educação, depois de ele ter participado também do governo de transição do Jair Bolsonaro, ele participava da pasta da Previdência, agora ele vai para a pasta da Educação. Ele foi um pouco criticado porque ele, claro, ele é professor, ele até tem doutorado e mestrado, mas ele não tem uma longa vida nessa área. Na realidade, ele tem mestrado, doutorado não. Doutorado foi uma informação que o Bolsonaro deu mais cedo e depois, logo em seguida, ele corrigiu dizendo que ele tinha mestrado. Isso. Até acompanhei sobre o Jair Bolsonaro, né, que hoje também teve a pesquisa da Datafolha, mas depois a gente fala sobre isso. Mas, na realidade, ele trabalhou 18 anos como bancário, né, na instituição. Ele até trabalhou como economista-chefe do Banco Votorantim. Ele teve uma excelência na sua passagem, mas então ele foi criticado por mais na área administrativa, mas até o próprio Bolsonaro falou que é, entre aspas, uma solução meio termo, né, meia boca nesse aspecto, porque ele agrada tanto os militares como os olavistas, porque os dois lados, né, essas duas vertentes estavam brigando para saber quem ia ter a sucessão, quem seria então o representante. Na realidade, o Abraham, ele acaba agradando os dois lados da moeda. Ele é um pouco mais neutro, ele gosta do Olavo de Carvalho, né, se refere de forma positiva com respeito a ele, mas discorda de algumas coisas e os militares aceitaram bem, então, o nome do novo ministro. Roberta. É a única informação que eu acho interessante de mencionar, né? Na realidade, o que a gente percebe é esse movimento do governo tentando colocar um gestor
numa pasta que é estratégica para o nosso país. Eu até nem sei se eu já posso dar minha manchete. Não, vamos continuar tratando do assunto. Porque eu quero passar para o Vitorino, para o Rucho, eu tenho certeza que o Mardi também vai querer, porque se trata de educação, é uma pauta que ele está sempre trazendo aqui para Atualidades. Mas, Gustavo, eu lembrei de ti quando, claro, olhando todo o currículo dele, e ele sendo um professor e tratando de economia, eu lembrei do Gustavo. Agora sim, o Gustavo sempre diz que dinheiro não falta no Ministério da Educação, o que falta realmente é gestão. Me parece evidente. Acho que o Bolsonaro, quando há 2 semanas falou, para aí, onde está indo o dinheiro, e propôs uma lava-jato na educação, era exatamente por causa disso. Os números estão à disposição. Entre no site de Transparência, está lá. O Brasil é o país que mais investe em números absolutos em educação. O Brasil é o país que investe a previsão constitucional de 12% em educação. São bilhões de reais jogados todo ano no Ministério da Educação, que é um dos ministérios mais privilegiados em termos de recursos. E, no entanto, nós estamos em último lugar na América Latina, ao lado do Suriname, em educação. O que isso quer dizer? Alguma coisa está errada. O problema é gestão. Nós comentamos aqui, eu e a Carla comentamos há muito tempo, a gente vem falando há anos, a gente vem falando isso, que é um problema de gestão. Aonde que está a dificuldade e o que derrubou o Vélez? Por exemplo, a Ana citou ali que o Weintraub não assumiu, está sendo criticado. Criticado por quem? A turminha de sempre. A turminha de sempre, qualquer coisa. Olha, se botasse o Steve Hawkins de ministro da Educação, a turminha de sempre ia criticar. Então vamos deixar bem claro, o senhor Weintraub é preparado, ele é professor de sala de aula, dá aula, não sei se ainda dá aula, mas dava aula em cursos de economia, portanto é um professor, ponto. Isso aí já acabou com a crítica dos de sempre. Agora vamos avançar. O que derrubou o Vélez, que também era extremamente preparado, tinha mestrado, doutorado, desenvolveu tese, pós-doutorado, enfim, era um cara extremamente preparado. O Ministério da Educação é um foco de aparelhamento da máquina pública. Você conquista uma nação conquistando as suas mentes. Há mais de 20 anos, o Ministério da Educação é um foco de doutrinação socialista. Quem não se alinhava no esquema não ganhava direção de universidade, não ganhava bolsa para estudos e avanços estratégicos, não ganhava cargos de confiança no Ministério da Educação e nas regionais do Ministério da Educação. O seu Vélez é um cara preparado intelectualmente. Talvez até fosse como gestor, não sei, não tem como a gente saber, porque 3 meses não dava para saber. Mas ele não tinha o peso político necessário para fazer mudanças radicais e cortar na carne no Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação foi aparelhado. Um tanto quanto perdido também, né? Sem metas a cumprir num ministério tão importante como o da Educação, tratando de assuntos talvez secundários. Sim, mas, Carla, ele tinha fogo amigo. Ele tinha fogo amigo. O Ministério da Educação é um ministério aparelhado. Aqueles corredores, os milhares de funcionários do Ministério da Educação, as universidades públicas, tudo isso está aparelhado, porque foi ao longo de mais de 20 anos, foram aparelhados para a doutrinação socialista, que é hoje as universidades públicas federais são foco de formação socialista. Então o que acontece? Você desmanchar essa máquina exigiria alguém muito forte, força que o Vélez não tinha. Ele foi derrubado. Era um tombo daqui, um tombo dali, uma publicação ali, um negócio do hino, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Polêmico também. Vai para fora do país, diz que o brasileiro gosta de carregar, gosta de roubar tudo. Pois é, e aí cada frase dele era recortado e tomado como uma forma. E como a gente sabe a imprensa como é que tá, não foi muito difícil derrubar o Vélez. O Weintraub tem uma diferença, tem uma força política um pouco maior ou bem maior, porque ele tem bastidores em Brasília. Então talvez ele consiga um sustentáculo, uma parede mais forte para cortar na carne e botar em ordem a educação do Brasil. Que queiram ou não queiram, vai muito mal, obrigado. E ainda só sobre essa questão de aparelhamento, assim, eu discordo um pouco, mas só na realidade ele foi extremamente criticado, o Vélez, porque, por exemplo, ele não deu noções básicas para as regiões e municípios do país, qual seria o objetivo da reforma do ensino, chegar a um currículo comum, ele acabou
ignorando essa pasta e colocou justamente filmar o hino, mandar, todas essas polêmicas e justamente como tu falaste, né, Carla? Algumas situações secundárias que acabavam sendo associadas, que não eram a prioridade nesse momento, tanto que os municípios foram procurar Brasília e até os prefeitos das cidades, porque não tinham exatamente um plano, não foi enviado quais seriam os focos, né, dentro das escolas, como mudar essa questão até da ideologia dentro das escolas, como seria colocado e discutido isso de maneira objetiva, e o Vélez não apresentou nada concreto a respeito disso, e até quando ele foi questionado trocava bastante a equipe também. E quando ele foram mais de 18 demissões, né, de cargos importantíssimos justamente na pasta, e que acabou criando ainda mais problemas para o Vélez, que não parecia ter o controle, né, porque até o INEP acabou divulgando uma nota que não teria o Exame Nacional do Ensino Médio, daí depois voltou atrás, demitiu o presidente. Então, tipo assim, foram vários problemas até de comunicação básica e de equívocos, até na compra de livros, com erros didáticos claros para qualquer professor que ele autorizou e que na realidade não pode circular. No governo petista isso aconteceu 6 vezes, compra de livros com erros didáticos, e eu nunca vi a imprensa tratar isso como um problema grave, especialmente um ministro que estava há 3 meses no governo só. As coisas que aconteceram com o Vélez foram amplificadas. Cara, foram amplificadas. Dona Carla. Carla, isso que ele me desejou, muita luz. Teve perto de sair o Magda, mas Dona Carla, bateu na trave. Tu só ouve. Dona Carla, talvez o maior desserviço que aquele Adélio Bispo fez, além da agressão física que ele fez a um ser humano, que é a figura física do Jair Bolsonaro, foi porque ele nos privou dos debates. Os debates para que servem? Os debates servem para que nós conheçamos os candidatos, para que nós saibamos o que eles pensam de temas tão importantes. Educação, por exemplo, que é o que nós estamos discutindo aqui. A grande verdade é que aquela famosa facada fez com que o nosso candidato se elegesse e deixasse de ser candidato e hoje é presidente, sem que nós conhecêssemos as suas ideias. E o que terrivelmente se percebe é que sobre a educação não havia ideias. Havia a história do escola sem partido, o que foi realmente uma coisa que a população abraçou de uma forma... Carla, havia o que tu não queria. Tu não havia sobre o que tu querias fazer. Um projeto. Porque a crítica é campanha. Nós temos que separar, depois até na minha matéria de 100 dias a gente aborda. Campanha é uma coisa. Depois que tu te elege, tu tens que ter o plano. E o que se viu através dos 2 ministros, nesse ministro que só vai deixar a lembrança dessa passagem onde ele foi um colombiano foi nos desmerecer fora do país, é a única coisa que vai se lembrar dele, daqui 5 dias ninguém mais se lembra do nome dele, tá? E aí surpreende mais agora que nós vamos buscar para a área mais sensível do país, para a área que mais nós precisamos retomar este país, alguém do mercado financeiro. Olha, é estonteante, para não dizer outras coisas. Nada contra ele, lógico, ele é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que vai se assessorar bem, que vai buscar a sua qualificação e vamos torcer muito para que isso aconteça. Mas nós precisávamos atalhar caminhos, nós não precisava alguém que vai ter que tatear lá, saber, entender o que tem que fazer, porque ser professor é um mérito, sim, né? E um mérito dele e um professor preparado como é. Mas nós precisamos, nessa pauta de educação, alguém que conheça o... Sabe, Ruxa, eu escutei e achei bem importante que ele é uma pessoa aberta ao diálogo, o que eu achei uma virtude, exatamente. E também que as pessoas de dentro do MEC, que hoje estão lá e que conhecem muito o MEC, elas querem alguém que saiba conversar, que consiga escutar e que consiga, né, ver qual é o lado que se vai, qual é a diretriz que se tem e que se coloque metas, porque as pessoas estão realmente perdidas. As escolas já não têm mais para quem recorrer, então realmente está um barco à deriva, o Ministério da Educação. Não, para aí, recorrer o quê? Existe o Programa Nacional de Educação, que está em vigor. É só várias coisas que tem que ser... O mesmo programa do ano passado. O Bolsonaro anunciou que ia mudar. Sim, mas já tá quanto tempo o Haddad foi a todos os debates, por que ele não foi eleito? Ele, inclusive, foi ministro da Educação. E o pior ministro da Educação que o Brasil poderia ter nos últimos tempos. Por que o Haddad não foi eleito? Ele foi a todos os debates. E aí eu levanto a questão. O Bolsonaro
podia fazer o que todos os governos fizeram. Toca o Plano Nacional de Educação como está. Não, ele disse, eu vou mudar algumas coisas. Ficou todo mundo esperando mudança. Ele tinha que mudar primeiro em casa. Ora, essa coisa de que o diretor de escola ficou esperando orientação de Brasília, não espera nada, meu amigo. Faz lá matemática, geografia, física, como estava no Plano Nacional de Educação. Quando mudar, o senhor vai ser informado. É que a base curricular nacional, né, sofreu alterações que ficaram ainda em aberto para esse governo do Jair Bolsonaro definir algumas entendimentos básicos para que todos tenham, até pelas avaliações, o Enem tem se tornado cada vez uma prova mais importante, então se entendeu que precisava repensar. Quem faz a pessoa que é o responsável pelo Enem e outras tantas áreas, hoje tá sem ninguém. Exatamente, até teve aquela coisa de seriam revisadas, né, as questões, daí depois se entendeu que isso não era possível devido a justamente a ideologia não se apresenta claramente na prova, tem toda essa discussão ainda e até para ter o melhor entendimento dos estudantes, porque muita coisa mudou. E o que o Brasil agora quer da sua educação? Se é um aparelhamento, como o Gustavo diz, ideológico, como quebrar essa ideologia, como tirar isso das escolas e como então agregar esses novos valores, só que eles ainda não foram definidos pelo governo Jair Bolsonaro, ainda não foi colocado. E eu vejo que o mérito do Abraham nessa questão é que ele consegue planejar e colocar em execução rapidamente os planos. Ele consegue ver, justamente por trabalhar no mercado financeiro, que é muito delicado e sensível aos altos e baixos, ele consegue ter um prisma total do que está acontecendo, traçar um plano, um método para rapidamente evitar que se agrave ainda mais essa situação, porque a gente já está fechando o primeiro trimestre nas escolas e os alunos ainda estão um pouco perdidos por falta de orientação dentro, né, das instituições do Enem, uma responsabilidade. Então vejo que o Abraham pode ser sim uma melhor escolha, apesar de não ter a proximidade muito grande com a questão da educação, porque ele consegue traçar um plano, e isso foi colocado, ele tem aliados dentro do governo, porque ele consegue traçar planos e metas que, claro... Eu acho que o Abraham vai focar a parte do dinheiro. Eu e o Chicão somos assim, né, Chicão? Nós somos espectadores privilegiados. Eu tô feliz, eu tô vendo meus ídolos aqui ao vivo, no ar-condicionado, né? Aqui, você olhando ali, recebendo selfie. Fala, Barney, fala. Não, deixa o Vitorino concluir. Não, por favor, tô te pedindo Não falar. Primeiro, eu vejo um laivo de xenofobia nisso aí. Ninguém falou disso. Ninguém disse isso. Um laivo de xenofobia. Não me digam o contrário, porque não é. Ah, mas o que esse colombiano está fazendo aí? Quem é ele? Não é nem brasileiro. Não é nem brasileiro. Falar do hino nacional, falar disso, falar aquilo. Ele não conhece como é a cultura brasileira, não conhece o nosso país e tal. Vejo um laivo profundo de xenofobia em tudo isso. Segundo, eu olhei o currículo do Ricardo Vélez Rodrigues. É excepcional. Ele é um homem de uma formação extraordinária, escreveu livros, sabe tratar pessoas. Quando ele faz aquela história do hino nacional para gravar e mandar, aquilo ali foi um puxa-saquismo. Foi um puxa-saquismo para o Bolsonaro, ele quis agradar o chefe é nacionalista, e o chefe gosta disso, então ele deve ter gostado, depois voltou atrás e se arrependeu. Então, como formação, ele é fantástico. Não tem poder de gestão? Não tem. Porque mandar, isto é 1 em 1 milhão. Determinar é 1 em 1 milhão. Postura de chefia, não é chefete, eu estou falando de chefia, é diretor, é direção, é presidente. O presidente é um mestre, o presidente é o pai da nação. Ele tem que saber se colocar como um gestor numa parte tão importante como a educação aqui no Brasil. O Vitorino grifou com muita propriedade. O custo aluno no Brasil é um dos maiores do mundo, sendo que os alunos não têm esse retorno da qualidade do ensino. E segundo, o Nelson Mota, com toda aquela sua genialidade, disse o seguinte: o Bolsonaro é o mito, o Vélez é o mico. Muito bem. Chicão Tofani, não que eu tenha lembrado de ti. Esse assunto eu não vou dizer, não vou entrar na raiz, porque o Vitorino tem um pouco de razão. Bom, um governo que não chega a estar 4 meses e está sendo solapado de tudo que é lado, a intenção é boa. E o governo do passado que comprou Passadina, que não existia, que era ferro velho, etc. Então não vou falar disso, eu acho que piegas. Mas a troca eu achei positiva também, não está dando certo, tem que trocar. Mas pelo menos ele troca, o Lula não trocava. O problema do Bolsonaro foi cancelar a publicidade institucional nos jornais, rádio e televisão. A imprensa está fazendo um trabalho podre no Brasil, entregando ele cortou toda a verba da Caixa, cortou verba do Banco do Brasil, cortou verba da Petrobras. E vê que vai economizar isso aí para o país, eu acho muito viável isso. Mas eu vou falar da minha manchete, dona
Carla Krieger, é o seguinte, VAR. O VAR é um dispositivo que a FIFA usou, que já é usado em outras histórias na Fórmula 1, no basquete e em outros esportes. No futebol está causando muita polêmica, mas ele veio para ficar e eu acho muito legal o VAR. Prova que o melhor campeonato do planeta, Premier League, campeonato inglês, o mais rico, o mais poderoso, a partir da próxima temporada, todos os jogos vão ter VAR. Por quê? O VAR, ele vê a coisa que o olho humano não consegue ver naquela fração de segundo, só o tira-teima depois no replay. O caso do Palmeiras e São Paulo, esse caso foi o atípico do VAR. O VAR teve no Atlético Mineiro, o VAR teve no Grêmio, nos jogos do Campeonato Carioca, principalmente o Vasco e Bangu, teve lances do VAR. O Filipão reclamou porque não houve um pênalti. O VAR disse que não teve pênalti. O gol do Palmeiras, o jogador estava, cara, questão de dedos na frente da linha do impedimento. Então ele estava impedido. O juiz não tinha como ver. Como houve uma reclamação geral, o juiz fez aquele célebre traço e pediu o VAR. E o VAR mostrou. E a televisão só pode depois mostrar o VAR quando dá o resultado. Então o VAR tem razão. Terminou com o choro. Palmeiras perdeu e perdeu os pênaltis. São Paulo avançou. A culpa não foi do VAR, foi do erro do jogador, coisa do futebol. Antes não. Aquele impedimento daria a vitória ao Palmeiras. Porque o olho humano não tinha condições de ver naquela fração de segundo. Então eu acho que o VAR foi o grande protagonista desse final de semana no futebol aqui na Terra Brasilis. Muito bem, aqui no Facebook as pessoas estão se manifestando. Nós estamos ao vivo, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, porque nós estamos ao vivo no Facebook. A Jussara não sabem como fazer educação. Um esquimó pode nos ver? Um esquimó? Todos podem. Se tiver Facebook, pode. Exatamente. E acesso à internet. Tu não tens Face pra saber, né? Hoje me perguntaram se eu era o Vitorino na rua. Eu disse, não, sei. Claro. Pera um pouquinho. Vitorino amanhã, o Vitorino antes. Não. Aí eu disse, não, eu sou o Chicão Tofani. Eu quero Você te ofendeu. O Chicão Tofani de peruca. Eu mais ainda. Eu ia ler De mega real. uma mensagem da nossa telespectadora. Fugiu a mensagem. Já tá liberado. Beijo, Jussara. Já tá liberado a babaquice do dia? Claro, sempre. Você sabe Da semana, então. Você sabe por que é um perigo a gente tropeçar ou cair na Ucrânia? Não. Ai. Oh, meu Deus. Porque lá pode acontecer o traumatismo ucraniano. Ai, gracinha. Eu sou fosse da Essa amarela. tá leve. Posso ir embora? Posso ir embora? Não, tá leve. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não mereço. Ele trabalhou muito no final de semana. Ele saiu às 6 da manhã para trabalhar. E vai dormir às 2 da manhã, o Vitorino. Às 6 da manhã ele levanta para o banheiro, abana para a caturrita e volta para a cama. Primeiro coelho. Claro. Que horas tu acorda, Mário? 4h30. O Mário acorda 4h30 da manhã. Hoje eu acordei mais Mas cedo. que horas vai dormir, mano? Eu dei uma entrevista para a Às Rádio 3. Campinas às 5 da manhã. E que horas vai dormir? Às 3, ele vai fazer Marta contabilidade. Barcelos, que já Mas eu gosto esteve dele. abrilhantando todas as rádios aí, Brasil afora, vai falar sobre uma situação que aconteceu no final de semana horrível. Nós temos algumas imagens depois que tu concluíres o teu... Há um envolvimento do Exército Tua manchete. num assassinato de um pai de família. Primeiro disseram que esse pai de família, o Carlos, estava com o homem que foi assassinado, que é um músico conhecido no Rio de Janeiro, estava a esposa, estava criança, tinha criança, as pessoas não se feriram. Um deles teve um tiro de raspão numa das pernas. Deram 80 tiros no carro. horror. 80 tiros no carro. E aí, isso para o Exército Brasileiro é uma mancha, é algo inexplicável, né? No começo, quando foi apresentada a versão do pessoal do Exército para o comando militar, houve uma reação. Depois viram que não tinha reação nenhuma. Era uma família. E sem uma família normal, comum, como eu, como você que estamos assistindo agora. Então, o que acontece? Nós já discutimos aqui nessa mesa muitas e muitas vezes. O Exército não foi preparado para ser policialesco. Um soldado do Exército não foi preparado para ser policial. Ele é um soldado. Ele é treinado para ir para a guerra, coisa que não vai acontecer nunca. Não ter guerra nunca com ninguém. Guerra com a Venezuela, tudo bobagem, não vai acontecer nunca. Então, o que a gente pensa a respeito disso? Colocou numa sinuca de bico o Exército Brasileiro. Quer dizer, nas próximas missões em que for chamado o Exército, vai aparecer essa mancha, essa coisa terrível. Então, o Exército está fazendo um processo de avaliação, retirou dos quadros esses 10 pessoas
entre oficial, soldados e sargentos, etc., que estão comprometidos nesta ação, nessa atitude. Eu fiquei muito chateado hoje pela manhã, quando na Rádio Pampa a Ana estava junto, nós comentamos a respeito disso, porque envolve o Exército Brasileiro, que é o bastião, né, da dignidade desse país, junto com a Polícia Federal. Vamos só mostrar as imagens para o telespectador ver, por favor. Essa é uma imagem de uma pessoa que estava dentro de casa e que viu tudo acontecer. Ele, 51 anos, quando foi confundido com bandido, Cada cor do carro. por causa da cor do carro. Absurdo, Pai de família estava indo para um chá de bebê. Chá de bebê. 7 aninhos tinha o filho dele. Confundido, O filho carro dele branco é o pergunta, que mais cadê meu tem. pai? A carro branco é o que mais tem. Como é que Carla, na verdade, esse teu é branco. senhor que faleceu, né, esse rapaz, enfim, Olha ali a mulher dele de verde. ele era Desespero vigilante também numa creche, né? E o que nos causa, assim, uma situação, assim, extremamente tocante foi o depoimento da esposa dele. A gente tem aqui as imagens da esposa. Tem o depoimento dela. Nós vamos Porque mostrar. o que mais me Vamos aí. chocou foi assim, ela diz, né, eu perdi o meu melhor amigo, Meu Deus. que era meu grande amor, que eu Meu estava 27 anos junto. Quer dizer assim, ó, tudo bem, vão ser punidos, mas e essa alma? Né? Não volta mais, quer dizer, arruinou pai a dos família. filhos, cadê? O pai Não não volta matou a mais. família. Matou Olha, todos. trabalhador como todos nós. Olha, Vamos dar uma olhadinha, antes da bancada continuar comentando, vamos dar uma olhadinha no que falou a mulher dele. Gente, tá doendo. Gente, que eu falo pro meu filho. Gente, meu filho tava no carro, viu tudo. Ele quer foto do pai. Eu falei que o pai tá no hospital. Eu comecei a botar a mão na cabeça. Moço, socorre meu esposo. Eles não fizeram nada. Eles ficaram de deboche. Eles ficaram de deboche, gente. Não, eles cena é ficaram de terrível. deboche. Olha, eu tô toda arrepiada. Eu Mas também. aí ela continua dizendo assim, Que perdeu o melhor amigo. que perdeu o melhor amigo, que era um casamento de 27 anos e que é esse desespero, é porque às vezes a gente fala tanto em números, a gente fala tanto em violência e ali se reporta muito ao que acontece na intimidade e na vida dessas pessoas, uma atrocidade como essa. Mas Porque uma pessoa não vale. Assim, a Justiça Militar do Brasil vai ser posta à prova nesse caso. Vai, tens toda a razão. porque Vai vão ser posta à julgados por prova. ela. Já retiraram a polícia não pode ser. Não, Sim, tá retirar a polícia não. É a norma, já é a lei. A lei determina que essa investigação seja conduzida e a promotoria, o promotor da Justiça Militar já estava hoje à tarde acompanhando o caso. Agora, É que a polícia chamou para ela a responsabilidade. Sim, ela foi investigar. Foi investigar. Foi mas cortado, aí foi veio o tirado a promotor. parte. É isso que eu quero Agora, a Justiça Militar do Brasil vai ser posta à prova. Porque isso foi um fuzilamento. Olha, não tinha barreira. As testemunhas dizem que o cidadão não houve pedido para ele parar, não houve grito de pare, não houve nada. Simplesmente fuzilaram o carro. Acho que, nesse momento, nós estamos colocando mais um órgão à prova no Brasil. E a Justiça Militar vai passar pelo crivo da opinião pública. Espero que ela responda à opinião pública. Porque agora é a decência e a dignidade que está em jogo. Ayrton Dona Rocha. Carla, a senhora vai se lembrar, nós já estávamos, tive a honra de já estar com vocês nessa bancada aqui no ano passado, quando houve, se levou o Exército do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, e eu dividi com vocês qual era o meu temor. O Exército é a última instituição. É a proteção final, é o resguardo final que nós temos que ter. E ele tem que ficar protegido, ele não pode ficar exposto ao dia a dia. E eu temia e temo muito, e felizmente o Exército saiu incólume daquele período do Rio de Janeiro, mas eu temia, dona, até porque o tráfico ele tem o dom de se adonar das instituições, que soldados lá que ganham muito mal, morando por lá, ou ficando 6 meses, um ano, ainda pudessem ser cooptados, corrompidos. Então, até por isso eu temi pelo nosso Exército Brasileiro. Foi muito feliz aqui quem disse na bancada, não sei, que na questão do preparo, o Exército tem uma finalidade. Este domínio, este autocontrole
para tiro, para confronto, não pode ser para meninos que estão iniciando uma vida sem uma experiência, sem alguma coisa. Foi eu que disse. O exército é preparado para matar. Exatamente. Então fica a homenagem. Eu quero dizer assim, ó, sob tensão tu tem que ter preparo. Sob tensão. E o Rio de Janeiro hoje, pessoal, eu não vou tratar como excludente, vão ter o julgamento, nós já sabemos, aqui é o Tribunal Militar que vai fazer, eu não quero trabalhar como excludente, mas é lógico, o tensionamento da avaliação disso é diferente de nós que estamos aqui, tranquilo. Lá é uma guerra. É uma guerra. Lógico que nada vai justificar, e nem de perto alguém possa estar nos assistindo achando que eu vou justificar 80 tiros num automóvel. Não é isso. Eu estou dizendo que essas pessoas não estão preparadas para esse tipo de confronto. E foram colocadas nas ruas. E precisamos proteger o exército para que quando precisemos dele, o tenhamos. Dona Carla, eu ficou evidente em relação ao Ruschel no seguinte sentido. Eu quero que isso aí seja um caso isolado, lamentável, tem que ser punido, como o Vitorino disse, tem que ir para o tribunal militar, acho. Mas eu acho que as Forças Armadas na rua, ela tem um agremã a mais, ela cria um fator intimidatório. Desde que nós estamos falando de Forças Armadas, já faz 2 anos na rua, foi o primeiro caso de excesso de brutalidade que tem como causa final uma causa letal, morte. Se você vê os países que jogam duro... Há 2 dias atrás também teve no Rio de Janeiro uma outra situação com motoqueiros, e não eram também. Se tu vê no mundo todo, os países duros, China, Indonésia, Filipinas, usam militares na rua. O que eu acho é que é o seguinte, que nem o caso do porte de arma. Você é a favor de que anda arma na rua? Sou, mas tem o seguinte, também não sou. Sou e não sou. O modelo chinês é o ideal. Muda-se a lei toda. O cara que anda armado na rua, ele tem que tomar 5 anos de cadeia, sem habeas corpus, sem direito jurídico de regressão de pena. Tira essas palhaçadas todas. Que isso aí só favorece o cara que faz o mal. E se ele faz um atentado que não resulta em morte, 10 anos. Esse é o modelo chinês. Esse me serve. Aí todo mundo desarmado. Agora aqui não, o cara anda armado porque ele viaja, não sei o quê, o marginal, papapá. Isso que eu acho. Chicão, traduz pra mim. Não, eu tô tentando traduzir aqui. Como é que é? Eu sou a favor, mas não sou. Não, eu sou, depende. Ele tá na dúvida. Não, eu queria dizer o seguinte. Eu sou a favor que o cara porte arma dentro de casa, que para defender a sua propriedade, você sempre foi a favor. Por favor, dentro de casa? Não, dentro de casa. O cara mora numa fazenda, daí numa casa grande. Daí não é posse. Agora, o cara na rua de arma, sou a favor da liberação da arma, mas também eu sou seduzido para não liberar a arma, mas aí tem que ser duro. Não, mas querido, se tu trocar lei, que nem na China, tu tá querendo doidar. Que nem na Inglaterra. A Inglaterra é assim, tu tem uma arma, o cara te atira um cacetete. Quantos metros caminhar com a arma é o ano de cadeia que vai pegar. Agora aqui não, contrata o advogado enrola, bababá, o cara sai. Tu és a favor da posse de armas dentro de casa e não do porte na rua. Sem porte. Mudar a lei antes disso. Não, peraí. A nossa lei ela é muito permissiva. Tu sai pela fiança, querido. A única lei que tu prende, lei que tu prende é calibre inafiançável. Amiguinho, 357 amiguinho, não sai não. Se tu é pego com uma arma, tu vai responder. Tu vai dizer que tu é universitário, tem domicílio, emprego, aí não pega nada. Aí não pega nada. Não, mas a justiça tem punido, sim. O sujeito fica com suspensão condicional da pena. Aí já vai pra casa com uma tornozeleira. Eu acho importante deixar o registro do seguinte, esse fato... Não vou incentivar o negócio de uso de arma, não. Dá encrenca, sim. Esse fato do Rio, esse que matou, é uma coisa tão louca, tão vítreo, que tá errado, que tem alguma coisa por trás, eu acho, dessa história. Essa é uma história muito louca. No primeiro momento... É a pessoa que foi colocada no meio da rua sem preparo, achou que era bandido. Com um fuzil na mão. Mas aí um começou a dar, o outro deu. É a falta de preparo, Chicão. É um absurdo. Pra botar o exército na rua, tem que preparar pra estar na rua. Eu me lembro de White Earp, que matou os irmãos Dalton, os 4 em OK Corral, não é? Você brincando? Com 4 tiros, um em cada testa. Não tinha fuzil.
fuzilamento naquela época. Chicão, eu lembrei aqui disso. Eu digo, olha, vai ser esse negócio de colocar o exército na rua, no Rio de Janeiro. Eu sou favorável, fui favorável, mas disse, o risco é muito grande, porque o soldado é preparado para matar, ele é preparado para guerra, ele não é preparado para policiamento urbano. Aí alguém me disse assim, não, mas hoje o exército tem treinamento. Não tem não. Não tem treinamento para policiamento urbano, quem tem é policial, militar ou civil. Esses fazem policiamento, investigação, sim. O exército é preparado para matar. E a gente viu aí que foi um fuzilamento. O Gerson aqui no Facebook é desproporcional total, todos achamos. O Gerson aqui no Facebook diz assim, 10 militares, cada um com uma arma automática, uma rajada, cada um já somos 80 tiros. É verdade. Já a Janete da Silva Rosa diz que te entende, Chicão. Também participa aqui no nosso Facebook e no nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br. Quem participa é o Carlos Eduardo da Silva Pinto, diz o seguinte: a saída do ministro da Educação é a prova viva que o governo de Jair Messias Bolsonaro é comprometido com metas e não com conchavos políticos. Me lembro dos anos 2010 e 2012, quando então o ministro da Educação Haddad não dava uma dentro e era mantido no cargo. Se candidatou a presidente da República com apoio da metade da mídia. Mas foi o presidente poste, metade? Né? Essa aqui foi a realidade. Metade apoiaram ele. Diga, um fator que pode ser relevante, como o Ruschel já trouxe, o Vitorino também falou a respeito do estresse da polícia militar, principalmente nesses centros onde o crime, principalmente associado ao tráfico de drogas, ele é extensivo. Aqui o dado de que policiais do Rio de Janeiro, em 2016, falaram que foram mais de 20 mil atendimentos na área de psiquiatria e atendimentos psicológicos para um universo de 2.296 pacientes, sendo que 46% desses policiais militares estavam na ativa. E até uma pesquisa da Universidade do Rio de Janeiro, ela aponta que 56% de todos os policiais militares analisados, eles têm algum sintoma de estresse. E isso pode, é claro, ser associado também ao fato de tomar uma decisão precipitada, porque é um ambiente muito nocivo para a saúde mental desses profissionais. E tem um outro aspecto também aí, Ana, que é o seguinte, que é a infiltração do crime na polícia. Pois é. Muito no Rio de Janeiro é terrível. Foi o que o Ruschel disse também, a infiltração do crime dos militares. Dos militares também. Você tem um garoto lá de 20 anos, com um fuzil na mão, que mora na entrada da favela e pertence ao quartel, ao batalhão não sei o que lá. Pô, o traficante chega neles aqui, eu vou te dar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Então, esse negócio aí, eu acho que vai aparecer mais coisa. Eu acho que não foi, era um carro branco atira. Eu acho que tem mais coisa por trás. Tem mais coisa, também acho. Tá muito óbvio, né? Tem mais, vamos aguardar a investigação. Olha aqui, um beijo bem especial para a Isabel Oliveira, que está nos assistindo em Porto Seguro. Olha que maravilha. Que maravilha. Isabel, vou mandar um abraço para você, mas também vou dar uma dica legal para você também, Isabel. Você certamente é tricolor. E se sendo tricolor, você tem que garantir o seu ingresso no camarote da Arena nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Nessa modalidade, você terá sua cadeira exclusiva e um camarote compartilhado com seus amigos e outros torcedores com todo o conforto, segurança em um amplo espaço interno mobiliado com serviços de Wi-Fi gratuito, serviço de alimentação e bebidas mediante contratação e muito mais. Adquira seu ingresso pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. De novo, comercial@arenapoa.com.br ou pelo fone 51, que é Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. Falando em telefone, a Silvana Carvalho pergunta aqui no nosso Facebook qual é o nosso número do nosso WhatsApp. 999-777-001. Tem o 51 na frente, que é o número de Porto Alegre. Chicão Tofani. Eu vou falar de algo extremamente polêmico agora em Drops, mas extremamente racional, seguindo uma escola japonesa. Eu sou professor de história e estudei muito crime no Japão e na China. Sabe como é que o Japão ele terminou com o crime? Ele negociou com as tais de facção, criou uma facção só e acusa. Aí a acusa, ela domina a prostituição no Japão, a droga e o jogo. E o governo japonês sabe, mas tem uma limitação. Não pode ter uma agressão na sociedade. Se você quer comprar, se você quer desfrutar, usar, você vai. Todo mundo sabe onde a Yakuza está em Tóquio. O Marley sabe daí dessa história japonesa. Sim. Mas até o imperador sabe. Mas a Yakuza tem que controlar o crime. Então ele transformou o narcotráfico como um aliado do governo
e um fiscalizador das atividades ilícitas sociais, entre aspas, que causa mortes para a população, que atemoriza a população. Tu fala isso aqui no Brasil, pais vão à loucura, isso aí é nada a ver, é tudo a ver. A Colômbia é outro exemplo. A Colômbia negociou com o cartel de Cali, com o cartel de Medellín, eles continuam lá, mas não tem mais violência. Medellín é uma das cidades mais, assim, limpas, ordeiras que tem na América do Sul. Um amigo meu teve em Medellín, tu sai às 3 da manhã e não tem assalto. Por quê? O tráfico está lá, mas não agride a sociedade, agride o meliante que quer agredir a sociedade. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, está no Twitter e durante o final de semana ele publicou qual é o plano, né, contra a criminalidade. E ele se referiu, Chicão Tofani, eu gostaria até de saber de ti, do Marne, dos outros componentes, é claro, da bancada, se já assistiram os filmes que ele se referiu, porque a estratégia dele é infiltrar policiais dentro das facções. E ele se refere a 2 filmes, de Doni Brasco e também Conexão Escobar no Brasil. Isso aí foi que o governo americano usou para terminar com o Pablo Escobar, a infiltração. Tem um outro filme muito legal, O Sicário, onde Benício Del Toro é um agente do DEA que fica dentro de uma facção. Isso aí funciona em Hollywood. Para terminar com o Escobar. O negócio é negociar com eles e determinar os limites da criminalidade, porque isso aí não vai terminar nunca. Não tem como terminar. Eu acho sim, isso aí. Tem, sim. Não tem. Eu acho que tem. A polícia italiana praticamente acabou com a máfia siciliana. Mas o que fizeram? A cada promotor que matavam era 3, 4 chefes de família e mais uns 10. A polícia italiana, aí chamaram o Berlusconi disso, o Berlusconi daquilo, porque era um radical, porque era um psicopata. Eles matavam um juiz. Quando mataram o Falcone, eles mataram nada menos que 47 mafiosos, líderes de quadrilha, chefes de quadrilha, nos próximos 30 dias. Nunca mais eles mataram um juiz na Itália. É o esquema Carandiru, mas tu fala isso aqui na televisão, os movimentos sociais humanos, que é uma barbárie. Então, para não entrar nesse viés, vai para a negociação, eu acho. Ayrton Bucho, a sua manchete, por favor. 100 dias do governo Bolsonaro. 100 dias do governo Bolsonaro. Eu faço um link com a minha manifestação ao longo desse ano aqui, especialmente do período eleitoral, onde eu fiz uma correlação de que o centro decidiria a eleição e o centro decidiu, realmente. E até saíram pesquisas, e não vou comentar a pesquisa, porque acho que será discutido na bancada aqui, mas vejam que ela é muito parecida com os itens que eu citava aqui, vocês lembram? 30% é de esquerda, 30% é de direita, e o centro vai descobrir o seu caminho. Me parece que é isso. E a questão, algumas teses, elas servem como argumento eleitoral, mas quando começa um governo, as exigências se tornam diferentes. Nós viemos de uma recessão 2015, 2016 com recessão, 2017, 2018 com um PIB de 1%, que é nada, que é ínfimo para um país do nosso tamanho. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma reação econômica. Esse é o ponto crucial que enfrenta o governo Bolsonaro, para mim, que vai ser o norteador de casos que a gente está dizendo aqui. O governo Bolsonaro, ele começou com uma perspectiva de 2,5% de PIB, depois caiu para 2%, agora os economistas já não estão mais fazendo previsão. Por quê? Porque começou a instabilidade política. E a instabilidade política é aquilo que traz a produção, que os colegas que trabalham com o mercado econômico aqui da bancada dizem, olha, oscilou por causa disso, dá uma crise ali, dá uma declaração, cai um ministro, isto oscila. Então o mercado, ele segue em busca de uma estabilidade. Qual é a crítica que se faz ao Bolsonaro, que eu faço ao Bolsonaro? Eu estou falando a primeira do singular, isso aqui é um apanhado meu. A crítica que eu faço ao Bolsonaro, ele contribuiu muito pouco para a união, seja das pessoas, seja dos grupos políticos, seja das instituições, para que nós pudéssemos criar a palavra ambiente favorável para o país. Eu linkei aqui algumas coisas que ele trouxe, né? A questão do hino nacional, a questão do golpe de 64, a mudança do consulado, a briga com o presidente da Câmara. Teriam várias, assim, questões que só fizeram com que nós nos dividíssemos, que nós viéssemos aqui na bancada e brigássemos, que a imprensa nacional e mundial se dividisse, quando ele poderia ficar protegido e vir, quando vir a público,
vir para questões institucionais importantes. Veja, o presidente, ele vem e se manifesta sobre uma questão de uma tomada de Três Pinos. Respeitosamente, isso é para o terceiro escalão. Terceiro, não é nem para o ministro não vai tratar de tomada de Três Pinos, ele vai baixar uma portaria, vai tomar uma decisão lá e o secretário que vai operacionalizar. Essas questões maiores é que, para mim, complicaram os primeiros 3 meses do Bolsonaro. Eu já disse aqui, reitero, não tenho nenhuma crítica aos índices econômicos do primeiro trimestre, porque é um período muito curto para fazer uma avaliação, uma máquina parada como estava a nossa, tu não bota a andar em apenas 3 meses, nós temos que ter paciência com isso. Agora, precisamos que o presidente crie um ambiente favorável para isso. Mas ele já não começou agora com a questão da reforma da Nós estamos fazendo um balanço dos 3 meses. Nós estamos fazendo um balanço dos 3 meses. E a minha expectativa é lógica, até porque profissionalmente lido com empresas, eu sempre tenho dito, né? A gente precisa que dê certo, nós que lidamos com isso. Então, para mim, eu terminei aqui, eu devolvo a palavra para a bancada, então. Então era isso. A minha conclusão, né, cara, é que terminado esse primeiro, porque cada vez as exigências serão maiores, né? As cobranças, eu entendo argumentos de Haddad, entendo argumentos de Pereira, mas isso vale para tu ganhar uma eleição, mas não para governar mais. O povo vai fazer as cobranças sim, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio. Se os índices não forem compatíveis, o povo vai reclamar sim, porque o povo não vive de eleição, o povo vive das suas condições sociais. Eu só queria fazer uma ponderação, como tu falaste em expectativa e em construir ambiente, na realidade a gente é como uma família que gasta mais do que recebe. As contas públicas do nosso país é um absurdo. É de falência total. Então, a reforma da Previdência, ela precisa sair, seja a que o Congresso aprovar. Por quê? A partir da reforma, essas contas públicas vão começar a ter um norte, ou seja, é possível os investidores virem para o nosso país, é possível os empreendedores empreenderem. Por quê? Porque vai se saber que não vai estar uma casa da mãe Joana, com todo o respeito. Isso é um ponto. E o segundo ponto que eu gostaria de ponderar da tua fala, que tem muitas verdades e acho que tu estás, assim, lúcido em muitos aspectos, porém eu acho, assim, que em outros é importante colocar na tua balança o fato de que a imprensa, como o nosso Marne disse no início do nosso programa, realmente é contrário ao Bolsonaro, em razão de que perdeu muito, né, de verbas públicas, e então isso impacta. A gente percebe claramente que a imprensa também não colabora em trazer dados, em trazer informações. Quantas vezes o Vitorino aqui traz informações que a imprensa nacional não afirma e que são fatos, né? Ninguém está mencionando ideias, são fatos. Então, acho que é importante a gente também trazer essa ponderação. Marne Barcelos. Eu tenho um assunto importante a tratar aqui no nosso programa, no que diz respeito ao patinete eletrônico. Ah, é verdade! As pessoas estão se acidentando. Bom, um colega nosso, eu não vou dar o nome, senão ele me mata. Ele deixou um filho de 8 anos andar, quebrou o braço. O garoto quebrou o braço. Vamos quebrar o braço dele. Mas no Rio de Janeiro, eu estou rindo de nervoso. No Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, eu morei muitos anos em Copacabana, a orla ali é bonita de Copacabana e tal, e as pessoas andam muito ali, tem a pista para bicicleta, para patinete e tudo mais. Uma moça, uma jornalista lá do Rio de Janeiro, seus 30 anos, 28 anos de idade, foi andar de patinete, caiu e quebrou a perna. Levaram para o Copador, que é o hospital mais próximo ali, onde são levadas as pessoas, levaram para lá. Ela chegou, tinha 8 pessoas na fila esperando. Também luxação do pé, tudo perna. Por causa do patinete. Tudo por causa do patinete eletrônico. O que tem nesse patinete? Tem a velocidade e as calçadas, que hoje a gente não tem estrutura de calçada para andar de patinete eletrônico. O que acontece é que cai no buraco do Mário. A senhora acha que eu tenho condições de andar em patinete eletrônico? Eu acho que vai ter que treinar muito. Vai ter que treinar muito. Não vai dar. Se eu enxergar o seu Mário em cima do patinete eletrônico... Lá no centro. As estações de esqui são o paraíso dos ortopedistas. Todas as estações de esqui tem um ortopedista de plantão, porque olha, tornozelo e joelho é uma festa. Você já foi à Patagônia lá, Bariloche?
Sim, mas eu nunca esquiei, eu sou uma tragédia, eu não consigo ficar em pé em cima. ainda dá tempo. Não dá mais tempo. Ele não gosta. Disseram que seu apelido lá foi barrilete. Esses esportes de alto impacto, não É dá. o barrilete. Nessa idade eu vou viver com a bunda gelada, porque cair o tempo todo. Vai ter que ter muita proteção. Vou cair o tempo todo, Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Foi da água. Foi da água. Tá vendo essa água aqui? É o seguinte, essa água assim. O Bolsonaro propôs ao Ministério encaminhar 11 unidades de processamento de água. Montar 11 unidades de processamento de água salgada com tecnologia israelense no norte-nordeste brasileiro. Mas se criou um impasse. Os governos estaduais querem o dinheiro para implantar. O governo federal disse, não, a gente implanta, o dinheiro quem vai dar somos nós vamos fazer. Estavam tentando chegar no acordo, estavam quase chegando no acordo, aí entraram os municípios agora. Mas se para montar aqui eu quero o dinheiro para não sei o que, para obra em volta. Não. O dinheiro vai ser do governo federal. Então assim, acredite se quiser, as usinas de dessalinização do Nordeste estão trancadas porque prefeitos, governadores e o governo federal estão brigando pelo dinheiro. Ninguém quer a usina, eles querem o dinheiro para implantar a usina. Aí eu pergunto, por que será? Por que será que eles querem o dinheiro para implantar a usina? Perguntinha difícil, né? É difícil responder isso, né? E o governo federal já disse, foi intransigente, só vai liberar o dinheiro para a empresa licitada, que vencer a licitação, de acordo com os termos do edital, para instalar. Os governos do estado será, mas as licenças têm que liberar. A prefeitura, mas tem que autorizar a área para... Então tá assim agora. Quer dizer, o interesse do povo vai aonde, hein? Como é que fica o interesse da população, das pessoas? A pergunta que eu deixo no ar. É verdade. Agora, eu quero também, talvez, deixar no ar, porque vou te pegar, talvez, de surpresa também com a minha pergunta. Tem um telespectador que se comunica pelo WhatsApp, quando eu estou pilotando o WhatsApp, depois a gente até vai ler algumas mensagens, que pede para tu falares sempre da exploração de carvão aqui no Rio Grande do Sul pelos chineses. O que vai acontecer, se isso realmente é uma coisa que vai trazer poluição e tudo mais. Eles entraram no segmento de energia. Vamos lá. A aposta dos chineses no Rio Grande do Sul no segmento de energia. Nós trouxemos aqui, eu até trouxe um representante aqui, que é inclusive amigo do Ruxo, o Dr. Ricardo Vilar, que juntamente com o Rubem, argentino, grande abraço, Rubem, nosso telespectador, representam uma empresa de metrô, de trens da China. E eu entrei em contato com o prefeito para que ele os recebesse, para ouvir a proposta deles, para entrar na estrutura aqui do Rio Grande do Sul. E vieram alguns chineses de lá. Nós, inclusive, participamos de uma reunião na casa do Dr. Ricardo Vilar e tal. Estavam alguns chineses e, numa conversa informal, eles me confidenciaram que o foco deles é energia. Não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil e na África. As fontes de energia é o interesse dos chineses em conquistar. A extração de carvão faz parte desse processo, porque nós temos muitas usinas de carvão. E o carvão tem um componente interessante, ele é barato, mas altamente poluidor. Exatamente, essa é a preocupação. E aí começa o problema. Pessoas. Aí é que vai entrar a Secretaria Estadual de Saúde para fazer uma inspeção, para ver até que ponto está sendo cumprida a lei. Vamos deixar claro, os chineses não têm um histórico de respeito ao meio ambiente. Exatamente, né? Não vamos se preocupar com nós. Quem conhece a China, quem conhece Xangai, quem conhece Guangzhou, sabe? Pô, Guangzhou tem uma nuvenzinha assim que... Andou de máscara na rua? Guangzhou é o maior polo... Tem um time que eu torço. É o maior polo industrial. Guangzhou é Evergrande. O Guangzhou é uma cidade gigantesca. Ela não é turística, é uma cidade... É business, é São Paulo. É São Paulo. Mas eles têm esse histórico de, digamos assim, não ter muito respeito pelo meio ambiente. Tanto que aquele protocolo da Carta de Paris, quem não assinou foi os Estados Unidos e a China.
Vamos à manifestação dos nossos telespectadores aqui com a Ana, que está pilotando o WhatsApp. E o nosso WhatsApp hoje está bombando, Carla, tá difícil aqui selecionar as mensagens. O Francisco Amauri, ele coloca: gente, parabéns pelas informações, o programa de alto nível, mesmo com a fratura ucraniana citada pelo Vitorino. O Cláudio Rocha fala: faz muito tempo que gostaria de dar os parabéns ao Ruschel nesta bancada, pessoa sensata e de equilíbrio. Também temos aqui a participação da Maria, que ela traz assim: boa noite, fico muito feliz em ressaltarem como a pauta do programa uma vida negra que foi ceifada de forma injusta no Rio de Janeiro, considerando que não é habitual, né, destacarem esse tipo de tema nos principais programas. Parabéns para a Atualidades Pampa e desde já grata por ler a minha mensagem. Boa noite, essa é muito legal aqui, o Pedro Placek, que está participando aqui, e ele traz uma contribuição muito bacana, porque ele fala: morei 2 anos em Israel, onde existe muita arma na rua com o povo e muito militar bem armado na rua. Fui várias vezes abordado e vi muitas abordagens, mas sempre com muita firmeza e muita educação. Somente quando necessário tomavam medidas que eram necessárias para conter a situação que acontecia. Então, muito obrigada pela sua participação, assim também como Olandir. Eles colocam: meus caros, houve erro policial no Rio de Janeiro. Atiraram no carro errado, é muito simples, os responsáveis devem ser punidos. E também o professor Ataúfo, ele lá de Montenegro, ele fala: boa noite, confio no Exército Brasileiro e até o final das investigações qualquer conclusão precipitada é crítica pela crítica. Muita calma, vamos esperar os próximos capítulos. E também um abraço para o Maurício Vidal, que é nosso companheiro aqui, e para Jennifer, para a filha deles, que sempre já podemos dar abraço, dona Carla? Calma. O seu comando, dona Carla. O seu comando. Não, eu quero mandar um abraço para um amigo muito querido, especial, lá na praia do Magistério. Eu adoro o Magistério, tem muitos amigos do Magistério, meu amigo Bruno Malman, a dona Classi, a dona Lúcia, a Maiara, o Bruno, que o Bruno Malman é muito preocupado lá com a sua cidade, lá com o Pinhal, lá com o Magistério. Ele é uma figuraça lá, mora lá 200 anos, sei lá quantos anos. Um abraço pro Bruno, muito obrigado pela cortesia do final de semana, Bruno. Forte abraço. Um forte abraço também. Não, espera só um pouquinho. Calma. Teve jabazinho no Magistério? Eu quero mandar um abraço para vários. Abraços para vários telespectadores que se comunicam aqui no @Carla Comunica, que é o meu Facebook. E eu publiquei uma foto, eu com o pessoal da direita. Total da direita. E realmente as pessoas estão se manifestando. Então, um beijo pro Carlitos, pro Luiz Alcides, pra Maria Regina, pergunta do meu cabelo, depois eu respondo pra ela, pra Adélia Damiani, pra Beth, enfim, todos os telespectadores que estão se comunicando através do Facebook. Agora a palavra do Ruschel. Dona Carla, eu tenho se errar, eu vou te chamam friends, que se chamam friends, são os queridos amigos, e 2 mandaram foto aqui da bancada, e foto minha aqui, dona Ana Rosita e a dona Fabiara Alves, um beijo então especial para elas que dedicam o programa. Chicão primeiro, depois eu vou te chamar para tomar Ruschel e para Vitorino e para Emerson, o mago dos relógios, que está nos assistindo. Foi confirmada a presença desses craques no line-up da nossa festa, dia 25, em Nova York, quando eu vou lançar um livro meu de 35 anos. Não, o line-up é chique. Vitorino vai estrear, inclusive, pro pessoal da noite, que ele já usou, uma guitarra cor-de-rosa top. Só a guitarra sai $4.000. É verdade ou não? Não era antigamente, não era assim, que chamava atenção para as festas. Era assim, ó, as mulheres não pagam até as 10 da noite. E aí era o atrativo. Agora o Chicão, antes de começar o programa que eu vou contar, disse que o atrativo da festa dele será... Não, é um dos atrativos. Não, sabe por quê? Esse é o atrativo para as mulheres solteiras. Imagina Vitorino, solteiro, carro próprio, casa maravilhosa. Ruschel, cobertura, moto, carro, tudo isso sai na televisão. Quando a mulher não quer namorar esses caras, tudo isso, Nova York, 25 de abril. Hoje o Paulo Sérgio Pinto com um camarote. O Chicão, sabe quem é que vai ficar muito bravo comigo? A ministra Damares. Porque rosa é das meninas e as outras meninas. E o Vitorino é craque no palco. E o Vitorino e o Ruschel é romântico, sabe? Ah, sim. Cada um imagina com eletrônica, Ruschel e Vitorino. Vai ser um grande mise-en-scène, né? Vai ser demais. Deixa eu aproveitar e falar um negócio aqui. Eu quero falar particularmente do Dr. Ayrton Ruschel, porque nós tivemos uma discussão alguns dias atrás e ficou uma coisa no ar de que talvez eu tivesse ofendido a honra do Dr. Ayrton Ruschel. Eu quero deixar bem claro aqui que nós estávamos no meio de uma discussão política e muitas pessoas mandaram mensagens, coisa e tal, e algumas delas disseram: pô, mas você
deu a entender que o Dr. Ruschel era ladrão. Olha, deixa eu dizer uma coisa bem clara para os senhores. Se ficou isso no ar, foi um erro grosseiro. E erro grosseiro da minha parte, evidentemente. Porque o Dr. Ayrton Ruschel, por muitos anos aqui, eu sempre o declarei como meu melhor amigo. Sócio. E não nego, sempre foi meu melhor amigo. E disse, inclusive, que ele tinha trocentos irmãos e eu só tinha ele. Então, portanto, ele tinha que me aturar. A partir daquela discussão, ficou uma coisa no ar de que eu tivesse ofendido o Dr. Ayrton Ruschel na sua dignidade, na sua honestidade. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui para o senhor telespectador e para você, Ayrton Ruschel. Quero deixar bem claro uma coisa, eu jamais seria amigo ou teria amizade desse nível com uma pessoa desonesta. Portanto, ninguém poderia atestar tanto a sua honestidade quanto eu. Eu já vi várias oportunidades a sua honestidade ser posta à prova, tanto na sua atividade profissional quanto na sua vida pessoal, e vi que o senhor respondeu como uma pessoa digna e honesta. Daí o porquê que eu sempre lhe dediquei essa amizade de amigo e irmão. Então eu gostaria de deixar claro aqui que a nossa discussão tinha um cunho estritamente ideológico, técnico, voltado aos temas da bancada e do programa. Nunca teve um componente de agressão. O Dr. Ruschel ficou magoado, ficou chateado. E eu entendo a posição dele, mas quero deixar bem claro aqui que em momento algum eu tive a intenção de atingir a honra dele. Foi apenas uma discussão, e uma discussão forte que quem me conhece sabe. As pessoas se preocupam porque sabem eles que me vocês chamam de são mal educado, eles me chamam de grosseiro, de rinoceronte. E isto posto, o senhor pediu desculpas. Sim, é uma questão até de dignidade. Porque como eu posso chamar de meu melhor amigo uma pessoa desonesta? Eu quero te estaria dizer sendo que os desonesto comigo. telespectadores são tão parceiros nossos. Eu estaria sendo e não é comigo. só a questão de te xingar e porque tu chamasse o Ruschel disso, daquilo. Eles estavam preocupados com a amizade de vocês. Acima de tudo, vocês não estavam se falando como se falavam. Não brigavam mais. Não brigavam mais. Mas Carla, então, assim, ó, é muito bonito que as pessoas, elas ficaram apreensivas porque poderia ter se rompido uma amizade, mas essa amizade, ela tem uma raiz muito mais forte, e eu te cumprimento, Vitorino, já que eu acho que o que a gente tem que colocar aqui, antes de mais nada, é o seguinte, é que no meio da discussão, você usa argumentos fortes e sustenta forte, mas a expressão que eu usei foi aquela turma lá, a sua turma que continua roubando, atribuindo no meio de uma discussão uma posição ideológica ao Ayrton Ruschel, que não tinha uma intenção individualizar. Pô, o Chicão me chama de e ele não fez a minha honra todo dia. Eu te desculpa todo dia. O Chicão me chama de broxa, eu chamo ele de viado, tá tudo certo. Agora eu gostaria de oportunizar a palavra para o Ruschel. Eu fico muito feliz, agradeço sensibilizado, realmente é uma amizade de quase 2 décadas, né? É importante, porque a gente só tem um patrimônio, dona Carla. É o nosso conceito, não tem mais nada. Quando a gente vai lá, quando encerram-se os nossos dias, nós estamos cercados com certeza de amigos. A única referência que fazem não é o patrimônio que deixamos, mas o que construímos ao longo da vida. E a única coisa que eu consegui, tenho 3 filhos que assistem esse programa, tenho 6 irmãos que assistem esse programa, e quando às vezes a gente sofre mais pelos que gostam da gente do que a gente mesmo, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que gostam da gente, e quando a gente passa por um transtorno pessoal como eu passei, né, um programa ao vivo, eu encerro o episódio definitivamente aqui. Eu acho que ele se esgota, né? Ele se esgota aqui. Agradeço de público a manifestação do Dr. Vitorino, agradeço as suas palavras, né? Ele privou da minha intimidade, priva da minha família, priva do meu conceito. Então, se ele atesta o que ele está dizendo, isso para mim é uma coisa muito importante, insisto nisso, eu vivo disso. Parabéns, obrigado, e o programa segue. Um drops curto do Ruschel, claro. Né? Só para ironizar e brincadeira. O Ruschel, um cara que eu talvez não seja tão amigo dele quanto o Vitorino, mas sou meu amigo, gosto muito dele. Foi um privilégio entrar nessa bancada que a gente iniciou, eu, a Carla, o Mário, o Vitorino e a Mai. Então é o seguinte, o Ruschel é tão honesto, ele pode ter todos os defeitos. Ele é um cara que ganha todas as mulheres, ele pode ganhar sua namorada. Não me ajuda, Chicão, não mas me ele ajuda. é tão honesto que no carro dele, o Peugeot, tá escrito atrás: eu amo meu Peugeot. O cara vai fazer isso, é o cara mais honesto que tem nesse mundo, é pilantra, que anda de Evox, Porsche, Ferrari roubando. Nossa. Viu?
Tá bom, obrigado. Posso falar do Lula? Mas rapidamente tem que mandar um abraço, porque eu tá, me equivoquei. Claro. O pessoal do Beira Rio que nos atende lá, o pessoal que faz a parte ali da alimentação, um abraço pra Dionila, um abraço pra ti, muito obrigada pelo carinho, ela pede um beijo da nossa bancada, porque ela sempre nos assiste e adora o nosso programa. Beijo, Dionila. Não, é bem rapidinho sobre o Lula. O Lula tá arrasado, porque o Bolsonaro agora criou o 13º salário do Bolsa Família. E vai trocar o nome. Apostas para o nome do Bolsa Família com Jair Bolsonaro. Quero ver se tá errado do bairro. Te peguei. Quiz, Eu tô desbolsado. Desbolsado. Tá Não bom. tenho condições. Muito bem. Agora então vamos à manchete da Roberta, que vai tratar sobre educação ou a falta de. É verdade, Carla. Na realidade, assim, a gente falou hoje a respeito, estávamos conversando há pouco sobre o novo ministro da Educação e falando sobre números, pois quando o Bolsonaro recebeu, então, ele ganhou a eleição, ele procurou a Viviane Sena, que é presidente do Instituto Ayrton Senna e que faz um trabalho poderoso em educação no nosso país. E ele pediu um diagnóstico para ela. Pediu um diagnóstico e ele pediu soluções do ponto de vista da instituição do Instituto Ayrton Senna. Então eu trago agora aos senhores essas informações porque são autoexplicativas da situação em que encontra-se as nossas crianças. O diagnóstico, segundo o Instituto Ayrton Senna, é o seguinte: o Brasil tem 50 milhões de alunos entrando na escola. É praticamente uma Espanha inteira. De 10 crianças que entram no primeiro ano, apenas 5 concluem o ensino médio. Ou seja, entre o primeiro ano e o final do ensino básico, nós perdemos 50% das nossas crianças. Não só nós não conseguimos levar todas as crianças ao final do ciclo básico, como aqueles que chegam, de cada 10 alunos que chegam a concluir o ensino médio, apenas 3 sabem matemática e português como deveriam. Ou seja, nós temos um sistema que não funciona para 90% das nossas crianças no nosso país. É muita ineficiência. Sabe por quê? Porque por dia, Vitorino, nós gastamos R$1 bilhão por dia em educação. 1 bilhão todos os dias. Esse é o investimento público em educação no nosso país, próximo a 6% do nosso PIB. É quase o dobro do orçamento público de saúde no Brasil, que é 3,8%. Então, em educação, o país está fazendo um esforço grande em termos de investimento, praticamente o dobro da saúde, mas o nosso sistema é completamente inadequado, inoperante. O custo não é só esse, o custo é muito maior também. É o custo econômico para o nosso país. Por quê? Cada aluno que sai da escola desaprendendo, ele acaba estando inapto para o trabalho. Existe uma lei clássica em educação e economia que diz o seguinte: quanto mais você aumenta a escolaridade da população, maior é a produtividade desse país. A Coreia é um exemplo. No entanto, o Brasil, há 30 anos, está com o mesmo nível de produtividade. E nós tivemos a proeza de aumentar o número de anos em escolaridade nos últimos anos. Então, também a gente percebe que há um custo econômico, um custo social. E aí, o Instituto Ayrton Senna, na ocasião, apresentou para o presidente Bolsonaro, recém-eleito, 4 alavancas que eles entendem que são possíveis, são viáveis. Por quê? Porque eles estão fazendo isso todos os dias através do Instituto Ayrton Senna. A proposta que o Instituto trouxe ao presidente foi o seguinte: a primeira alavanca, alfabetização, é a pré-condição de qualquer aprendizagem. No entanto, atualmente nós temos 50% das nossas crianças analfabetas em 3 anos nas escolas, ou seja, estão 3 anos na escola e continuam analfabetas. O segundo ponto, a segunda alavanca, seria investir no professor, que, segundo o Instituto, é o responsável por 70% da aprendizagem do aluno. Terceiro, a gestão. Então, em vez de fazer contratações políticas, buscar realmente currículo. E quarto, políticas públicas com base em evidências. Evidência científica, empírica, do que funciona e do que não funciona, tirando modismos, tirando achismos pedagógicos ou conveniências partidárias. Então, fica aí todo esse diagnóstico
Fica aí a proposta do Instituto e tomara a Deus que esse ministro seja um bom gestor disso tudo, porque é o nosso futuro, são as crianças. Se a gente tivesse a dimensão do dia a dia, da pequena família, daquele núcleo familiar, onde tem uma criança que às vezes sofre violência em casa, sofre tantas necessidades, e essa criança pensa, poxa, eu vou pro meu colégio, lá tem um bom professor, ou eu vou aprender alguma coisa. Isso é um espetáculo, o que muda a vida dessa criança, oferecendo esperança, oportunidade. Então, é muito profundo o que a gente tem discutido aqui a respeito dessa pasta tão estratégica, educação. O Manuel Azevedo pergunta o seguinte, ó, boa noite, Carla. Ninguém vai comentar que a Gráfica, que há anos elabora as provas do Enem, sendo ela uma grande multinacional, curiosamente decretou falência. Muito estranho, não é? Temos que levar a Lava Jato para a educação, Manuel Azevedo, e também fala sobre uma pesquisa de um grande instituto de pesquisa que disse que o Bolsonaro está em declive de popularidade, fazendo uma comparação com os outros governos pelos 100 dias. Será que é o mesmo da famosa rejeição que deixaria Bolsonaro longe do Planalto, ou o mesmo que disse que Bolsonaro perderia para todos os candidatos no segundo turno? Aí ele dá uma risada e tal, se referindo ao instituto de pesquisa que a gente conhece. Me permita apenas fazer um pequeno comentário. O Mourão está jogando contra. Tá jogando contra. A carinha dele. Tá jogando contra. Eu sou fã do Mourão, figura ilibado, um homem maravilhoso. Mas tá jogando contra, tá jogando contra. Ah, o senhor colocar. Não, eu não teria essas mesmas pessoas do Ministério. Ah, ele disse. Ele está avocando a ele um poder que não tem, ele é o vice-presidente. Quem foi eleito foi o Bolsonaro, ele estava na chapa do Bolsonaro. Poderia ser o baixinho aquele lá do Espírito Santo, Vitorino. Como é o nome do senador aquele lá? O baixinho, aquele senador que foi aquele senador que não foi reeleito lá no Espírito Santo, né? Que era famoso, etc., amigo de todos os presidentes. Poderia ter sido ele, o vice-presidente. Ele quis disputar o Senado lá pelo Espírito Santo e não conseguiu se eleger. Mourão está jogando contra. E a imprensa provoca. Está provocando a Cisânia. Claro, está provocando a Cisânia, dá a ele a oportunidade, ele fala aquilo. Só que aquilo repercute contra o Bolsonaro. Quem foi eleito foi o senhor Jair Messias Bolsonaro. Esta é a minha opinião. O Mourão fez um golaço nesse final de semana, naquele Fórum Brasil lá em Harvard, né? Verdade, assisti. Acho que a gente não tem aqui, mas recomendo às pessoas que assistam. É um vídeo curtinho. Magno Malta agora. É um aluno brasileiro de Harvard, que está fazendo doutorado em Harvard. Fez uma pergunta ao Mourão, qual seria a diferença significativa entre o regime militar, coisa e tal, o Geisel decidiu, assim como o Figueiredo decidiu entregar aos civis para não manchar as Forças Armadas, enfim, qual era a posição do Mourão em relação a isso. E o Mourão respondeu com 3 palavras. Eu fui eleito. Eu fui eleito. Só que o Geisel também foi eleito pelo Congresso Nacional. Não foi? Foi falando bobagem aqui? O Geisel foi um grande estadista brasileiro. Os mortos pelo Congresso. População, né? Eleições democráticas. Mas quem elegeu os deputados? Era uma diferença significativa. Eu vou voltar ao modelo chinês. O modelo chinês tem uma coisa fantástica na política. Que história é essa de presidente da declaração para a imprensa todo dia? Isso é uma empresa, ser governador governar o Brasil. Você não tem da explicação que o filho viajou para lá. Eu não vejo democracia nisso aí. Eu vejo especulação para receber um tiro depois. Que o tiro entre essa pedrada. Então, cada vez que o Bolsonaro vai dar uma explicação do governo dele, uma atitude dele, demite o cara do MEC e não dá explicação para ninguém. Para que dar explicação? As pessoas entendem tudo errado e deturpam. O modelo chinês não tem essa. Muito bem. Dona... Eu só queria esclarecer aqui para os telespectadores que estão perguntando pela Magda. Nem de perto que pareça que eu quis tudo bem. Amanhã a Magda, terça-feira, também não vem, porque ela vai apresentar um evento, mas quarta-feira já estará de volta. Tá? É essa a desculpa que nós tínhamos ensaiado? Não, não é para dizer a verdade? É madrugada, no carro preto, como é que não é para dizer a verdade? Carro preto. Não, Ju. É que a Magda gostou da bundinha de plástico do Chiquinho e foi botar uma igual.
aí não dura Meta só. cria o PMA. Isso aí, deixa a mulher, chama bumbum na nuca. Isso. A Magda foi botar. Todo mundo atrás. Mas e aí dá 2 dias depois pra eu já sentar na cadeira? Não pode sentar tão assim. Então se a Magda ficar levantando... Ela vai ficar me ajeitando. A Magda vai apresentar. Mas se a Magda apresentar o programa em pé, não muda muito, eu acho que ela consegue. Olha, eu vou te contar. Aí brigam com ele, não sabe por quê. Quarta-feira ela volta com o revólver na mão. Ela volta com o revólver na mão. Quem não vem, quarta-feira sou eu. Marta e Barcelos, Opa. aniversariantes. O primeiro aniversariante. Hoje Quase são deu um pouquíssimos aniversariantes. Por que tão pouco? Uma das maiores figuras da música francesa, Jacques Brel, que fez Ne me quitte pas. Que Né? nome, Que hein? não me deixes mais, não me quites. Acho que o francês é muito parecido. Bom, ele fez essa música, foi seu grande sucesso mundial, morreu com 50 anos de idade, muito jovem ainda. Eu tive a oportunidade de assistir uma gravação dele cantando essa música, ainda na época do preto e branco, né? Do preto e branco. Ele era simplesmente maravilhoso e teve essa inspiração suprema. O Vicentinho, de aniversário hoje, um dos deputados preferidos do Vitorino, Vicente Paulo da Silva. O nome dele, o Vitorino, essa muito fecha. O Vicentinho, né? Gente boa e tal, né? Deputado lá, né? Outro é o Zeca Camargo. Zeca Camargo, jornalista, completando hoje 56 anos. Apresentou uma série de programas fantásticos e tal. Agora apresenta, me parece, um programa sábado pela manhã, né? Então, quando a pessoa vai caindo na escala... Termina na madrugada. Da madrugada. No horário da o próximo horário que eu e o Vitorino vamos fazer é da meia-noite às 2. E a troca de equipamento manhã último. Ou então, contratei o cara para ser locutor na hora da Voz do Brasil. E com vocês, a Voz do Brasil. Acabou a Voz do Brasil, o cara ia embora. Brincadeira. O Julian Lennon, filho de John Lennon, completando mais um aniversário no dia de hoje. A Patrícia Arquette, que é uma atriz norte-americana, e a Dulce Pontes. A Dulce Pontes, conto a vocês, eu assisti um show dela no Teatro Dona Maria, em Lisboa. É uma portuguesa, como diz o Vitorino, bem baixinha, bem pequenina. Eu acho que deve ter 1,52 m, 1,53 m, mas uma voz extraordinária. Uma das músicas mais lindas que ela cantou, e eu tenho até o disco, chama-se Por Uma Lágrima, né? Por uma lágrima tua eu morreria. Porque são os fados, né? Porque o fado, o que é o fado? O fado é um lamento. E o fado é uma herança moura, os morenos, mouro significa moreno. É uma herança moura dos mouros, da mouraria, que quando estiveram na Península Ibérica, deixaram esse tipo, que são as canções, o tipo que os muçulmanos rezam, né? Então o fado é isso, sim, né? Aquele lamento. O fado é fado. Fado não tem alegria, é um lamento. Então, o fado leva Ares. A Dulce Pontes. O tango é de corno. Se você... É um fado. É um fado. Você põe numa tristeza, ninguém agora, quer. Desrespeito total. Eu não posso comer lágrima. Eu não posso comer nada. Mas tu fica elogiando música de chifre aí. Música de chifre. Mas o que seria o sertanejo universitário hoje? É só chifre. É só chifre. Não. E a Ana e o Ana com a galhada. adoram. Tem o femininejo. Como é que chama, Aninha? Como é que chama? Feminejo. Não, é o Que são as Não, não, essa parte do... As duplas femininas são as duplas femininas que cantam música sertaneja. Da parte emocional, sim, estavam falando de cornice. É uma matéria que eu Posso desconheço. encerrar, por gentileza? Já deve. Eu quero dizer para vocês que a pessoa que ouvir a Dulce Pontes nunca vai se lembrar do Vitorino. Nem eu dela. Ainda bem. Não, você como cantor. Aliás, falando em música. Deixa eu passar pro Ruxo, que eu dei um corte nele. E eu nem sabia que eu tinha dado um corte. A senhora hoje está muito bem. Ela não sempre bem, né? Eu Mas hoje ela trocarei tá de assunto. excepcional. Não, eu não me manifesto, o marido dela é grande. Já disse, o marido dela é grande. Eu sobre a dona Carla. E é forte, é forte. Falando a performance. É forte. Não E é bom com o bisturi na mão. É bom com o bisturi. Eu ia cantar um Ele fado, quis mas... usar do contraditório. Não, eu quero dizer pra ele não se ajudar. Carla, eu ia cantar rapidamente o fado, aproveitando o ensejo, aí me dei conta da letra, eu digo, ainda bem que eu tranquei a tempo. Tranquei. As pessoas estão pedindo. Não, seu. Dedica pra outra pessoa, Eu sim. insisto que o seu marido é muito grande. Dona Carla, eu posso trocar de assunto? 90. Não, queremos o fado. 1,90. Queremos o fado, não, te lembrar. É, 1,90, não dá pra encarar.
Vai lá fazer uma consulta oftalmológica. Sai sem olho, sai sem olho. Eu vou sair aqui, ó. Vou sair com o olhinho contigo. Não, tem uma história do Dr. Rujo aí com tratamento dentário que eu nunca vou poder contar aqui, mas é fantástico. Que barbaridade. Não, imagina. Não pode não. Pô, aí a risada acaba de vez, né? Aí não tem mal entendido, aí vai virar um pau. Dona Carla, eu queria mudar de assunto porque nós teremos agora um final de campeonato gaúcho depois de muitos anos. Nós teremos Grêmio e Internacional numa final. Isso é muito legal, isso movimenta o Estado, isso é importante porque movimenta patrocinadores, isso movimenta as nossas rádios, movimenta as nossas TVs, o mundo esportivo todo, né? E é uma grande festa. Eu não vejo um campeonato com duas equipes do tamanho de Grêmio Internacional, um campeonato gaúcho, embora a gente respeita muito, mas em 2017 o campeão foi Novo Hamburgo, a gente vibrou também, acho importante que seja um campeão, mas a grande festa não pode ser diferente, né? O Inter tinha conseguido... Não, eu acho que está em aberto, porque o Inter está em ascensão, se arrumando tecnicamente, e o Grêmio, embora tenha tido uma bela vitória no sábado, mas foi com uma equipe muito modesta, que chegou a uma semifinal. Parabéns ao pessoal de Juí, o São Luís, que começou com dificuldades e depois fez essa campanha extraordinária, tá de parabéns, mas evidentemente é uma equipe muito mais modesta, né, que agora pensa em novos sonhos, que é vaga em Copa do Brasil e essas coisas. Mas o Grêmio, a grande questão do Grêmio é que ele, na competição importante que é a Libertadores, o Grêmio não deu a resposta. O Internacional é uma equipe do tamanho das que o Grêmio enfrenta na Libertadores. Então esse campeonato gaúcho será para confirmar ou a ascensão técnica do Internacional, que vem fazendo boa campanha na Libertadores, ou o Grêmio se reencontrar com a sua plenitude desses últimos 4 anos e mostrar seu futebol. Então está em aberto, acho que vai ser uma decisão extraordinária. Arena e Beira-Rio lotados, a ordem será primeiro no Beira-Rio, Marli, porque o Grêmio tem no somatório dos pontos a melhor campanha, e a gente vai falando do jogo até o seu jogo. E só para lembrar, vai ser quarta-feira o jogo? Exatamente, porque a final do Campeonato Gaúcho vai ser decidido na quarta-feira, porque na realidade a festa seria na segunda do campeonato e o Grêmio estaria se deslocando para justamente disputar ainda a fase inicial da Libertadores da América. E 2 pontos importantes é que hoje o Internacional tem um confronto pela Libertadores e amanhã o Grêmio também tem um confronto pela Libertadores. Então o Campeonato Gaúcho vai ficar até ali quinta-feira, segundo plano para as equipes, e as equipes também vão chegar um pouco cansadas para essa disputa, vai ser um pouco exaustivo para as duas equipes, então promete ainda mais, porque torna ainda mais equilibrado esse duelo, porque quem tiver talvez o melhor preparo físico vai ter a vantagem agora, pelo menos nesse primeiro jogo. Chicão Tofani. Meu coração ficou triste no futebol, porque o meu time do coração, o Tottenham Hotspurs, que é o time de Londres, que inaugurou o maior estádio do planeta, o White Hart Lane, não tem mais chance nenhuma no campeonato inglês. Entregou o campeonato pro City, pro Liverpool. Então eu, sábado, eu vou ficar online em outras coisas, fora do futebol esse fim de semana. Muito bem. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do cadastro positivo. Hoje em dia, nós já temos o tal do cadastro negativo, que as empresas mandam, né, o nome das pessoas que são inadimplentes, e o cadastro positivo, a pessoa precisava fazer uma autorização expressa, pedir para estar no cadastro positivo. Agora, depois dessa lei, vai ser automático, assim como é o cadastro negativo, o cadastro positivo vai ser automático. Então, aquelas pessoas que pagarem as suas contas em dia, conta de luz, o boleto e tudo mais, vai ter o seu nome e vai ter benefícios. A ideia é que tenha benefícios na hora de, por exemplo, pedir um empréstimo, né, com os juros menores e tudo mais. Isso, Carla. Na verdade, acredita-se beneficiar cerca de 130 milhões de pessoas, incluindo os 22 milhões de brasileiros que hoje estão fora do mercado de crédito. E segundo o Banco Mundial, estima-se que o cadastro positivo ele vai reduzir em até 45% a inadimplência do Brasil, que atualmente atinge 60 milhões de pessoas. Entretanto, meu ponto de vista pessoal, eu acho delicado esse assunto, porque realmente é uma situação em que expõe os dados pessoais da pessoa. Não sei se beneficia, se vai realmente atender, a gente não sabe se os bancos realmente vão reduzir esses juros e vão realmente beneficiar como é o prometido. E na onda, o que se está fazendo? Se colocando à disposição a ideia de quem tem condições de pagar e etc, etc. Então, assim,
não entrando em detalhes, mas eu acredito que também haverá várias questões que o público precisa ficar atento, porque a gente pode escolher não estar nesse cadastro. Atualmente era o contrário. A pessoa escolhia estar no cadastro. Agora ela vai automática e tu pode pedir para não estar. Então fica aí essa liberdade para o brasileiro. A Rosa da Silveira, boa noite, pessoal, querido. Eu tô gostando de ver o Chicão hoje, está interagindo bem com todos. Mas a minha foto, quando eu fiz um ensaio nu com 4 anos de idade, é o maior sucesso hoje. Ai, não. Eu fiz O ensaio nu. É verdade. 4 anos de idade. Repercutiu. Ou seja, um pornô antigo. Não, foi a criança mais bonita do Rio Grande do Sul, Bebê Johnson. É um devasso peladão já. Não, tem frontal. Tem frontal também. Tem frontal. E traseiro também. E aí tu Publiquei tudo. Isso aí tá no meu livro. Por que levou isso aí quando eu fui Bebê Johnson? Seu Mari repercutiu nas minhas redes sociais essa. Barriguinha? Olha lá, o Chegou Augusto nas tá minhas falando. redes É verdade isso. Nas minhas redes Que sociais. foi? Lógico. Como é que você como coleguinha O Vitorino dele? ficou com muito Coleguinha, ciúmes. mano. Quando ele era criança, ele era uma bolinha, o Vitorino. E eu era um gatinho já. Mas toda criança fofa é bolinha quando é pequenininha, né? Por Não, sinal, era eu queria definido. mandar, a gente falou do... O importante é ficar fofinho depois que cresce. fofinho. Eu queria Eu já mandar tô 2 fofo beijos, demais. Carla. A gente falou há um tempo atrás do Dr. Ricardo Vilar, e na verdade eu queria mandar um beijo muito especial pra filhinha dele, a Malu Vilar, que deve estar com uns 8 meses de idade. É muito fofinha, eu conheci quando recém-nasceu, então um beijo pra Cindy e pro Ricardo. E eu também queria mandar um beijo especial pro Lipe, o Lipe Gadré, que fez 5 anos, um príncipe. Beijo pra ele também. Falando nisso, aproveitar o doutor Ricardo Vilar, faz tempo que não tem convite para churrasco, nada. Ah, mas tá querendo uma Mede a boquinha, relação vou te com o contar. Você Uma mexer, né? relação. Se Vamos fosse falar com a dona assim, Cindy aí. O Marley vai Vamos funcionar. falar com a dona Cindy aí pra agitar aí alguma coisa, porque faz tempo que é uma ovelha, um carneiro, um jacaré, um Eu não gosto de crocodilo, qualquer ovelha. coisa, mas pô. Eu não gosto de carne de ovelha. Tá, eu gosto. É que assim, ou ama ou odeia carne de ovelha, não tem meio costela termo. de Eu ovelha é sendo muito bom, churrasco, né? eu como tudo. Eu acho Gosto legal de carne ovelha. de pato. Eu não tenho condições de avaliar, porque o último churrasco que fiz Chicão. era de ovelha, dona. A última que fui Sim. e me excedi no álcool, dona. E não, Eu sério, me não excedi. bebe. Pois exatamente, por não beber, E aí não tá eu nem me lembrando excedi da e eu vou ovelha. dizer uma coisa. É de má lembrança, né? É de má lembrança. Não ficou uma memória afetiva boa. Exatamente. O senhor tem na sua contrário. Um casa abraço no foguinho, toda a turma tem na sua maravilhosa, casa um esses vomitório? queridos amigos aí. Ai, Como é que é, seu Mari? Não, Porque na Roma antiga existiam os vomitórios. Tinha, é? Ai, que nojo. Tomava Se sentiu mal. mas é. Eu procuro ter recato não tem, até no mas meu é que excesso. Qual é o problema? Tu é bem O porcão. Marvin, não. Mas Marvin é ele. tá É bem até na porcão. pergunta. É. Eu disse no que me vomitório, excedi. romanos. Eu disse que me excedi. Como ele é amante de Mas Baco, chegou finalmente. Não. viu? Sai é um da- como ele descontrole é que eu não me amante de permito. Baco, O Baco Aninha, fica enchendo fala o saco, o alguma cara coisa tá aí, Baco. Aninha. já que estamos falando de saúde, se sentir bem, se sentir mal, foi confirmado em Porto Alegre 36 casos de dengue. E um dos principais locais. Vocês estão vão vomitar e falar o quê aqui pro telespectador? Foco, coitado. Muito bom, dona Ana. Essa Tá hora. De cada vez, um de cada vez. O bairro, então, Santa Rosa é um dos que concentra um grande número de casos, até foi já acionado a Secretaria da Saúde para, de alguma forma, tomar providências para espalhar aquele gás que eles colocam para justamente evitar a proliferação dos mosquitos, mas fica o alerta, então, para todos os porto-alegrenses que o surto pode se espalhar, já coloca aí algumas zonas em risco, principalmente nas proximidades do bairro Santa Rosa, e já no Rio Grande do Sul foram 81 casos. E muitas pessoas, né, e principalmente os agentes de saúde, estão falando que as pessoas se esqueceram da dengue. Então elas ainda acabam colocando os pratinhos de planta com água, as piscinas nesse momento que não está quente nem frio, né, não está quente o suficiente para ir para a piscina, nem frio o suficiente para tapar a piscina. Então tome cuidado, tome as devidas providências para evitar que isso chegue até a sua casa, porque é uma doença muito complicada que acaba aí tirando, né, as pessoas do trabalho, das suas atividades. Então 36 casos só em Porto Alegre de dengue. Mas, cara, tem uma praia em Porto Alegre que eu gostaria de dar essa dica para os nossos telespectadores, que ninguém conhece. Eu conheci esse fim de semana, porque eu fui filmar é o um quê? programa sobre kitesurf. Varzinha. Mas não é de nude. Não, Varzinha, uma praia maravilhosa, com onda de rio, depois de Lami, que não é Eu já poluída. fui em Varzinha. É, e as pessoas desconhecem Varzinha aqui.
sabe? Varzinha é maravilhoso, uma praia genial, mas não tem um bar na beira da praia porque as pessoas não valorizam aqui. Aqui só valoriza porque eu vou pagar o papo, porque eu vou pagar Ferrugem, é tudo macaquito de Catarina, para aí, aliás, Varzinha. Tem um assunto que eu queria deixar para a bancada, porque tenho certeza que é um assunto que vai render muito, que é o cercamento ou não da redenção e a privatização, enfim. Voltou a gente vai isso? deixar para amanhã, porque agora nós vamos ficando por aqui, todo mundo com sono, tem que todo mundo dormir agora, descansar, porque nessa terça-feira tem mais Atualidades Pampa. Um abraço e um beijo bem gostoso.